amigos, boa noite. A paz do Cristo Jesus. Estamos aqui novamente para mais uma reflexão. Para quem não me conhece, o meu nome é Meiriva Quaresma. Sou historiadora, professora de História, direção do Centro Espírita Cristão Colônia Nosso Lar. É com muita alegria que voltamos aqui para mais um sábado de bênçãos sem medidas. Um sol de espiritualidade com o Evangelho de Jesus. Estamos aqui para a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Meus amigos, todos aqueles que aguardam o Senhor têm suas forças renovadas através das vibrações de prece que fazemos durante toda a semana. Estamos orando por você e pelo mundo inteiro. Gostaríamos que soubessem que muitas mensagens nos chegam do plano espiritual. E nós queremos, na medida do possível, colocá-los a par do que eles estão falando. Os irmãos vozes, esses companheiros, amigos do universo espiritual. Mas para iniciarmos o trabalho desta noite, vamos começar com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente pelas oportunidades que tem nos dado. Que sejamos firmes, Senhor, no propósito do crescimento, que possamos nos abrir para as mudanças, que as nossas consciências se ampliem a cada dia, para que assim tenhamos a oportunidade de transformarmos o mundo, dentro de nós e fora de nós. Tenhamos condições, Senhor, de contribuir para o progresso da humanidade. Rogamos a Tua presença, a Tua proteção, que nos fortaleça, que nos ilumine, que guie os nossos passos sempre. Te rogamos por todos nós e pelo mundo inteiro. Que assim seja. Viva Jesus. Amigos, companheiros e todos vocês que nos assistem, hoje nós vamos trabalhar a nossa mensagem de Natal. Há 23 anos que estamos no Colônia e recebemos da espiritualidade todos os anos a mensagem que comemora o nascimento de Jesus. Essas mensagens são de reflexão, contribuindo para o aprimoramento da humanidade, contribuindo para o nosso crescimento. E elas têm nos acrescentado todos os anos a espiritualidade Vozes, com todo carinho e dedicação, nos oportuniza reflexões de edificação
crescimento da nossa consciência. Vamos começar então, para a nossa reflexão, lendo o texto, cujo título É Natal 2020. Todos os joelhos. Salve o Cristo, é Natal, nascimento do Messias Redentor, do reformador espiritual e social da humanidade terrena. E o Cristo se fez carne, ao seu limite máximo, se restringiu colocando-se à estrutura dos homens, habitando, pois, entre eles. O Cristo veio um dia como emissário da boa nova do reino de Deus. Partiu para a morada do Pai onipresente, continuando presença entre os homens. Destinada é ao ser humano reativa visita do sol nascente, que vem lhes iluminar a escuridão da morte todos os dias. Neste Natal de 2020, celebrem mais uma vez o Criador, o Senhor, pois a ânsia que os devoram tem causa na luz que vos falta. A verdadeira luz do Natal, que lhes chegam diariamente, mas pelos homens não é recebida. E o bom pastor celestial continua sem cessar em busca da ovelha perdida, no encalço dos perdidos, extraviados e desertores, extirpando o que deformou a raça humana, reunindo no aprisco sagrado, outrossim, velhas ovelhas renitentes no mal. O que fazer com as ovelhas perdidas que não desejam ser encontradas? Encontrá-las, conduzindo-as à casa do Pai. E por quê? Porque todos os joelhos a Ele se dobrarão. Ademais, nunca é tarde a ninguém reencontrar com o verdadeiro amor. Nesta primeira parte do texto, os irmãos Vozes estão nos falando sobre o significado da vinda do Cristo até o orbe terreno. O Messias Redentor, reformador espiritual e social da humanidade terrena. Se fez carne ao seu limite máximo. Se restringiu, colocando-se à estatura do homem. E habitou entre nós. O Cristo veio um dia como emissário da boa nova do reino de Deus. Partiu para a morada do Pai onipresente, continuando presença entre os homens. Meus irmãos, essas informações são muito caras e de uma importância tão extraordinária para as nossas vidas, que deve nos fazer refletir todos os dias sobre tais fatos, porque destes fatos aqui depende a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento, o nosso avanço, mudarmos de perspectiva e nos adiantarmos para uma nova fase. Essas informações estão sendo dadas pela espiritualidade há muito tempo. É assim que o Evangelho de João, no capítulo 1, mais precisamente no versículo 9 ao 11, João nos fala: o Verbo
era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E os irmãos Vozes nos ressalta no texto que destinada é ao ser humano reativa visita do sol nascente, que vem lhes iluminar a escuridão da morte. Reativa visita do sol nascente. Jesus, este sol que veio iluminar a escuridão do homem, possibilitando-lhe enxergar melhor as suas atitudes, para que ele pudesse traçar um caminho de crescimento. Jesus veio e o homem não o reconheceu, não valorizou a sua presença, mas Jesus veio iluminar a escuridão da morte. Isto está bem claro aqui no texto, porque a morte é o nosso comportamento nocivo. É quando estamos fechados para a vida. E a vida, a vitalidade que nos alimenta, que alimenta o espírito, vem do alto. O homem precisa romper com os apegos materiais, com os laços mundanos, com as ilusões que atormenta o seu espírito, para alçar voo ao caminho do progresso, do crescimento, da edificação espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os espíritos respondem: vede Jesus. Na questão, no livro A Gênese, capítulo 14, item 9, Kardec assim nos fala: a superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades do seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu perispírito, aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Jesus, ao vir ao mundo, ele precisou utilizar, como é uma prerrogativa da lei, os elementos constitutivos da nossa matéria. Mas, sem dúvida, que o Cristo utilizou a melhor matéria do planeta, uma matéria quintessenciada, para se adaptar à condição superior do Cristo. E eu me sinto bem medíocre ao falar desta questão, porque você não pode objetivar a presença do Cristo na Terra. E eu sei, e por tudo que a espiritualidade nos fornece, em todos os tempos, que está muito além daquilo que hoje temos palpável para compreender. A superioridade de Jesus, o papel que ele desempenha no mundo,
e que os irmãos Vozes aqui estão enfatizando, e que João traça tão bem quando nos diz que o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Nós sabemos muito bem que Jesus revelou Deus aos homens. Jesus veio revelar o Criador aos homens. Quem mais poderia fazê-lo, senão aquele que estivesse junto dele e que pudesse encará-lo face a face? E é por isso que os irmãos Vozes ressaltam na mensagem: neste Natal de 2020, celebrem mais uma vez o Criador, o Senhor, pois a ânsia que os devoram tem causa na luz que vos falta. Meus amigos, a falta desta luz deixa o homem no vazio. E este vazio só vai poder ser preenchido com a verdadeira luz. Os medos, as angústias, a morte. O homem se anula todos os dias quando ele nega, ignora a presença do Cristo. E os irmãos Vozes aqui estão nos informando que destinada é ao ser humano reativa visita do sol nascente, que vem lhes iluminar a escuridão da morte. Jesus está presente conosco o tempo todo, interagindo conosco, nos protegendo, do nosso lado, nos inspirando, apesar da nossa infantilidade, da nossa pequenez, da nossa ignorância. Ele está presente ao nosso lado o tempo todo. O homem precisa despertar, acordar, porque o Mestre, ele está no encalço dos perdidos, assim nos fala o texto, extraviados e desertores, extirpando o que deformou a raça humana. E o que deformou a raça humana, nós sabemos muito bem, que é a falta de energia, de atitude do homem para vencer os seus hábitos nocivos. Sair daquela zona de conforto que não o leva a atitudes positivas, no sentido de progredir, de avançar, de contribuir com o progresso da humanidade. Queridos, nós precisamos compreender o que é o homem, o que é o ser humano. O ser humano foi criado por um ser superior. Nós estamos saindo das mãos do Criador numa constituição perfeita. E é da vontade de Deus que possamos passar por experiências que nos edifiquem. Nós não saímos de uma construção maligna, nós não saímos
de uma construção tortuosa, nós saímos das mãos de um ser perfeito. E ele teve todo o cuidado de inserir em nós, na nossa consciência, todos os elementos necessários à nossa existência, as leis naturais, que instintivamente vai brotar em nós à medida que precisarmos, o tempo todo, das nossas experiências. E as experiências são necessárias para que possamos construir em nós um manancial de informações, de atitudes, enfim, capazes de resolver e nos conduzir diante dos desafios que se apresentam naturalmente na existência de todo ser. Então vejam bem, o homem, ele não saiu do nada, ele não saiu, ele não está perdido, solto. O que é necessário no homem é que ele se volte para si mesmo, para compreender quem ele é. E aí ele vai encontrar a presença extraordinária, maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. E a mensagem está aqui nos informando que o Cristo não vai desistir de nós. Ele é o bom pastor. O que fazer com as ovelhas perdidas que não desejam ser encontradas? Os rebeldes, aqueles que se perderam da orientação segura, se afastaram do caminho. E o texto responde: encontrá-las, conduzindo-as à casa do Pai. E por quê? E o texto nos informa: porque todos os joelhos a Ele se dobrarão. Todos os joelhos a Ele se dobrarão. Nós só vamos nos encontrar e sermos de verdade felizes quando nos humilharmos diante do Pai. Quando nos rendermos à vontade divina. Assim, Jesus nos trouxe o amor, a caridade, nos ensinou a orar, a perdoar, o perdão estendido aos inimigos. E como está no texto, reunindo no aprisco sagrado, outrossim, velhas ovelhas renitentes no mal. O que fazer com as ovelhas perdidas que não desejam ser encontradas? E os irmãos Vozes aqui nos respondem: encontrá-las, conduzindo-as à casa do Pai. Jesus está nos conduzindo à casa do Pai. E por quê? Porque nós temos que voltar para Deus, de onde surgimos, de onde saímos, e saímos perfeitos, para voltarmos perfeitos. Porque
O texto nos responde: todos os joelhos a ele se dobrarão. Todos os joelhos a ele se dobrarão. Ademais, continua o texto, nunca é tarde a ninguém reencontrar com o verdadeiro amor. Veja que perspectiva maravilhosa. Nós precisamos fazer a vontade divina para voltarmos para o Pai, para voltarmos para casa. Nós precisamos voltar para casa, meus irmãos. Vamos utilizar aqui um exemplo comparativo, ilustrativo, figurativo. É como filhos que recebem um lar, uma casa, pais bondosos, cumpridores dos seus deveres, que cumprem os seus compromissos, orientam os filhos, através de uma educação moral, espiritual, social. Eles frequentam a escola, recebem todos os recursos necessários e todo o amor, carinho, dedicação. Mas chega um momento em que os filhos precisam partir de casa para estudar em outros centros, onde possam reunir esforços para uma formação profissional e assim possam, na fase adulta, concluindo seus cursos, atuar na sociedade como profissionais capazes de cumprir com seus deveres e também constituir família, organizar sua vida, se sustentar, em todos os sentidos. Mas, de repente, o que acontece com muitos filhos, ao sair de casa, eles se perdem no caminho. Muitos encontram subterfúgios para viver uma vida de ilusão e não conseguem concretizar aquela orientação harmônica que em suas vidas que foi dada em sua casa. Ele teve toda uma base, mas ele escolheu caminhos escusos, se perdeu no caminho, se perdeu da orientação. E é lógico que os pais orientam os filhos porque sabem que eles vão sair de casa e que eles vão ter sua vida própria, eles vão poder constituir sua família e dar continuidade ao progresso social, espiritual, moral, fazendo jus às leis naturais de organização social e que reúne as comunidades e que formam as sociedades, enfim. Mas aí, de repente, como esse filho se perdeu, como esse filho não conseguiu terminar os estudos que ele havia planejado junto com os pais, e os pais se empenharam para que ele assim fizesse e procedesse, como ele pode ter se perdido no uso, nos vícios, em tantos aspectos, o pai, preocupado, os pais contratam uma pessoa
que possa resgatar esse filho do vício em que ele se encontra e dos tortuosos caminhos por onde ele se perdeu. O pai contrata então uma pessoa competente que possa investigar, buscar, analisar, ajudar aquele que se perdeu, para que ele consiga um dia voltar para casa. Não no sentido de que ele tem que morar com os pais e continuar a ser dependente dos pais, mas no sentido de ele resgatar dentro de si a casa que foi construída, a harmonia, o amor, o equilíbrio, os compromissos que ali os exemplos que os pais puderam passar para esses filhos, a fim de que eles pudessem cumprir os seus compromissos. Enfim, podemos comparar este exemplo figurativo e que faz parte de nossas vidas com a busca do Cristo pelas ovelhas perdidas. De onde nós viemos, do Pai Criador, recebemos todas as orientações e dentro de nós estão as orientações mais importantes, cada ponto, cada elemento. E é por isso que, no encontro com o mundo, onde poderíamos colocar em prática essas orientações, nos perdemos. E Jesus corre ao nosso encontro para nos resgatar do mal que nos destruiu, nos separou, nos desviou do caminho. E é por isso que é importante, é necessário voltarmos para casa para descobrirmos quem efetivamente nós somos. Só assim seremos felizes. E seguindo com o texto, vamos à segunda parte. Este é um tempo favorável à decisão consciente. Obviamente, outros momentos semelhantes a este já se deram na história da humanidade e foram muito importantes ao progresso coletivo, fomentando e ocasionando mudanças necessárias ao universo humano. Podemos dizer, amados, que tais eventos passados foram para o ser humano como etapas básicas do desenvolvimento da capacidade de raciocinar, de pensar mais claramente, da tenra consciência despertando para a coerência. Eventos que podemos pensá-los como, por exemplo, o do nascimento de uma criancinha até, digamos, sua pré-adolescência, chegando à adolescência, enfim, para cumprir doravante com o novo ditame referente ao período de gente moça. A criatura humana vem sendo conduzida a um despertar mais profundo de fato, quando tomará ciência de si mesma. Na segunda parte do texto, fica bem claro que precisamos refletir sobre o que o Criador espera de nós, o que o Cristo espera de nós, uma resposta a um novo tempo. Na questão 918, Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita?
E eles respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Na questão 919, Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Pois bem, fica bem claro pelas respostas dos espíritos que a elevação de um homem, de um ser aqui na Terra, ser humano, depende dos seus atos. E aqui eles nos deixam bem claro: os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. Quando os atos da vida de um indivíduo constituem a prática da lei de Deus, e quando ele já compreende por antecipação a vida espiritual, ele é uma pessoa, um ser elevado. A prática da lei de Deus leva o indivíduo a se conhecer, a encontrar-se consigo mesmo. Não se trata de uma imposição, mas só ocorre a partir do momento que o homem aprende a conduzir de forma correta o seu livre-arbítrio. Para os irmãos Vozes, este é tempo favorável à decisão consciente, ao desenvolvimento da capacidade de raciocinar. Desta forma, da tenra consciência despertando para a coerência. Assim, nos revela o texto que a criatura humana vem sendo conduzida a um despertar mais profundo de fato, quando tomará ciência de si mesma. E prosseguindo com a segunda parte do texto, mais um parágrafo. Daqui do ponto da consciência desperta, onde o fim da lei é Cristo, Romanos 10, em diante, o foco do ser humano será nas conquistas pessoais. Mas como? Conquistas pessoais de importância real. Aquisição do conhecimento, imbuídos agora do senso de responsabilidade, consigo e com o outro, fiando e cosendo, criando para si estabilidade plena na conexão profunda com o sagrado. Foram tempos, sem dúvida, muito desafiadores da infância humana, o tempo presente da consciência nova que chegou em Cristo, prenuncia para muitos uma realidade promissora que desponta. E ainda com a segunda parte, neste Natal, que vem encerrar um ano atropelado por uma grave pandemia de ordem mundial e que ainda prevalece sem uma solução plausível, seria bom a cada cristão tentar relembrar a criança que ficou lá atrás, da criancinha que, apesar dos grandes desafios que enfrentou, dos tormentos, sofrimentos e dor que superou, chegou até o presente, crescida em estatura, certamente, e em espírito amadurecida. Um adolescente com mais responsabilidades, sim, que prosseguirá caminhando, buscando na fé raciocinada passos firmes, adentrando a nova fase existencial, tendo em vista não só alcançar apenas o máximo de seu crescimento,
e da plenitude de suas funções biológicas, mas o de conquistar um novo estado de consciência libertador, compatível com sua nova etapa no percurso do desenvolvimento humano. Refletindo no passado, o presente revelará aos seres humanos o quanto têm sido fortes e determinados, dada quantidade de desafios até então já superados em suas vidas, o que lhes motivarão seguir ainda mais firmes e felizes. Logo, logo, vocês deixarão definitivamente para trás a realidade ingênua da velha infância, do universo efervescente, meio irresponsável da pré-adolescência, inconsequente e da imaturidade juvenil. Deveras, chegou enfim o tempo fecundo do vicejar de um jovem mais adulto, completando assim as etapas do desenvolvimento humano referentes a este contexto evolutivo. Para este contexto evolutivo, de consciência desperta, com base na lei do Cristo, como o texto exemplifica, aquela criancinha que chegou à pré-adolescência e depois à fase da mocidade, e daí a uma juventude mais madura, já apresenta condições de fazer escolhas pessoais de importância real. Também, aquisição de conhecimentos, que é libertador. A partir do momento que se estabelece uma responsabilidade para consigo e para com o próximo. E estabilidade plena na conexão profunda com o sagrado. Num texto de Fênelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, uma psicografia de 1861 em Bordeaux, está assim: a terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. Também na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os Espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Meus irmãos, o amadurecimento da criatura humana, o despertar de uma nova consciência em Cristo, vai caracterizar a sublimidade do novo tempo. Vamos então, para finalizar, a terceira parte do texto. É Natal de 2020. O que isto significa, senão que o Cristo de Deus, que se fez carne, se ajustou à condição humana para nos resgatar da condição de inferioridade primitiva, moral, nos aperfeiçoando para assumir o novo lugar por Ele a nós preparado, onde não haverá mais choro e ranger de dentes. Lembram da promessa? Não haverá mais doenças, não haverá mais mortes. O universo da regeneração. Tal é o mistério da cruz.
O Calvário da cruz, nele o Cristo se aniquilou por amor de todos. O Pai não nos quer para sempre neste mundo. Não, Ele não nos quer presos às realidades de dor, no mundo das instabilidades, dos medos, das inconsequências tolas, do egoísmo, da soberba vã, da violência. No universo das provas e expiações. Este Natal nos vem revelar a tão sonhada etapa seguinte. Amém. Glórias ao Pai. Quando serão cicatrizados todos os machucados que trazem os humanos em si. Lá dos tempos imemoriais, que vêm se arrastando até então, lá de quando eram ainda criancinhas. Desde os tempos da exaltação inquietante, da desafiadora infância, lá do tempo dos gentios, quando a luz resplandeceu entre eles. Eles que se assentavam na escuridão, nas trevas, não conseguindo perceber a luz. E continuando com a terceira parte, mais um parágrafo. O homem sonhou com a liberdade, desde sempre, até então, e a essa altura ainda sofre opressões e angústias de toda ordem, em sendo aprisionados uns pelos outros. Como podem sonhar com a liberdade, encerrando em si a própria prisão? Muitos homens foram tomados pela perturbação solitária e maligna da autossuficiência. Se esqueceram do real objetivo da vida, do próximo passo que os colocariam mais perto do Senhor. Esqueceram de exercitar o amor incondicional, requisito principal para a formação da união fraternal, onde cada um se torna protetor do próximo. Se esqueceram de que precisam partilhar com justiça, tendo em conta de que a partilha não pode ser sinônimo de exploração do outro. A autossuficiência introduziu no mundo a rivalidade, a competição, fechando espaço ao espírito do Natal. A terceira parte do texto vem nos falar sobre o verdadeiro significado do Natal. E os irmãos Vozes aqui nos revelam que este significado está relacionado ao fato de que o Cristo de Deus se fez carne e habitou entre os homens. De que Jesus se ajustou à condição humana para libertar o homem da sua inferioridade primitiva, moral. E é neste sentido que o Cristo nos preparou um outro lugar, um lugar melhor, sem violência, sem dor, sem as angústias a que estamos submetidos no mundo de provações, de expiações. Mas Jesus veio aperfeiçoar o homem para viver num mundo preparado por ele, sem choro e nem ranger de dentes, sem mortes, o universo da regeneração. O texto afirma que Jesus se aniquilou no Calvário da cruz por amor de todos nós. E ainda nos fala que o Pai não nos quer presos nas realidades da dor.
no universo das provas e expiações. E é por isso que o texto ainda afirma: este Natal nos vem revelar a tão sonhada etapa seguinte. E nesta etapa é onde todas as feridas serão curadas. Desde as mais antigas, desde o tempo dos gentios, quando viviam nas trevas, não conheciam a luz. E o texto ainda nos faz lembrar que o homem sempre sonhou com a liberdade, mas ele não consegue se libertar porque está preso em si mesmo e nos outros. O homem criou a autossuficiência e se afastou mais ainda de Deus. A autossuficiência é geradora dos males e ela impede que ocorra o amor ao próximo, a fraternidade universal, a partilha da justiça e permite ainda a exploração do outro. O homem se aproximaria da próxima fase, passando para a próxima fase, a partir do momento que ele vencesse a autossuficiência. Assim, ela vai proporcionar ao homem a competição, a rivalidade. E como o texto nos diz, fechando espaço ao espírito do Natal. Assim está no texto. Os espíritos nos falam: é Natal, onde se processa o triunfo divino em nós, que é o amor de Deus em doação. E continuando com a terceira parte do texto, os últimos parágrafos. É Natal, onde se processa o triunfo divino em nós, que é o amor de Deus em doação. Bem, se é Natal, não se pode esquecer que a autossuficiência é a mãe de todos os males e se opõe à liberdade, produzindo escravidão e morte. No mundo das desigualdades, dos preconceitos e violências, vale lembrar a riqueza acumulada nas mãos de poucos, em detrimento da pobreza e miséria de muitos. Mas é Natal. Dezembro de 2020, século 21. É Natal. Tempo este da efetivação da redenção de muitos, bem como do aprofundamento reflexivo da criatura humana sobre a questão imperativa, a sua salvação. A entrada no reino, o nascimento do Cristo, de se abrir verdadeiramente a compreensão real sobre a divina presença no mundo, que a esta altura deverá estar desabrochando em muitos corações amadurecidos, espargindo vida em abundância no seio da nova criatura, que com Cristo e em Cristo é salva. Salva para atuar na nova fase avançada da existência. A inteligência suprema do Cordeiro de Deus se manifestará no novo humano, elevando, pois, definitivamente a sua frequência vibratória,
compatível à entrada no reino revelado pelo Cristo. Mas apesar de a autossuficiência gerar a falta de liberdade, a escravidão, os preconceitos, a violência, a exploração do outro, o enriquecimento de tantos em detrimento do empobrecimento e miséria de outros. Apesar de tudo isto, os irmãos Vozes estão aqui nos revelando. Mas é Natal, dezembro de 2020, século XXI, é Natal. Tempo este da efetivação, da redenção de muitos. Bem como do aprofundamento reflexivo da criatura humana sobre a questão imperativa, a sua salvação, a entrada no reino, o nascimento do Cristo. De se abrir verdadeiramente a compreensão real sobre a divina presença no mundo, que a esta altura deverá estar desabrochando em muitos corações amadurecidos, espargindo vida em abundância no seio da nova criatura, que com Cristo e em Cristo é salva. Salva para atuar na nova fase avançada da existência. Meus queridos, os irmãos Vozes estão deixando bem claro aqui neste momento que esta nova etapa é direito de todos que se propõem a avançar e que está compreendendo, todos que estão compreendendo o verdadeiro sentido do Natal, da vinda de Cristo, do seu sacrifício por nós, de preparar um mundo melhor, onde possamos viver, de nos libertar das nossas amarras, dos nossos medos, da violência, de tudo aquilo que nos prende e que nos escraviza. É possível a todos nós mudar de fase. Jesus já fez o seu papel. Sua interação conosco se dá constantemente, nos inspirando, nos fortalecendo, nos animando. Já somos capazes de mudar de fase. Precisamos querer de verdade. O último parágrafo nos revela: Jesus Cristo, Supremo Revelador, é o realizador do projeto do Senhor para este mundo. Como foi dito outro dia, é o Cristo do Deus vivo, aquele que não morre, o gene do amor imaculado, que nos resgata para a vida perpétua. Ele veio conduzir o homem à mais ampla fraternidade. Do Pai, outrora, foi prometida uma descendência, que estaria comprometida com o seu projeto libertador, onde a fraternidade triunfará contra o mal. Neste momento, em todo o orbe terreno, o Messias, o Cristo,
Filho do Deus vivo, que não tem princípios de dias nem fim de existência, está justamente dirigindo estes seus obreiros. Um só rebanho. Esta é a meta. Sigamos o Cristo. Elementos dessa descendência, uma pista sobre eles. Dos comprometidos com o projeto libertador, eles já venceram a si mesmos. Já possuem autodomínio. Já conseguem sintonizar e manter-se na frequência do Cristo. Neste Natal, vivamos o Pai de amor, na geração eterna do Filho. Irmãos, vozes, salve Cristo, é Natal. Aleluia, 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 aleluia. Muita paz, irmãos, vozes. Aqui os irmãos vozes nos revelam quem será este novo humano. Como será este novo humano? E o texto nos diz: a inteligência suprema do Cordeiro de Deus se manifestará no novo humano. O novo humano terá um padrão vibratório superior, capaz de sintonizar com o Cristo, elevando, pois, definitivamente, está aqui no texto, a sua frequência vibratória compatível à entrada no reino revelado pelo Cristo. O reino de Deus está dentro de nós, está fora de nós, mas é dentro de nós que ele precisa se realizar. Pois só assim seremos capazes de viver neste mundo, de habitar neste novo mundo, preparado pelo Cristo para nós. Um mundo de paz, de fraternidade, onde as dores não mais serão o nosso tormento. E é por isso que o texto dos Vozes nos afirma: Jesus Cristo, Supremo Revelador, é o realizador do projeto do Senhor para este mundo. Como foi dito outro dia, é o Cristo do Deus vivo, pois Jesus veio nos revelar o Criador, aquele que não morre, o gene do amor imaculado, que nos resgata para a vida perpétua. Ele veio conduzir o homem à mais ampla fraternidade. Jesus desceu até nós para nos tirar da ignorância e da escuridão das trevas. E muitos homens, por não aceitar, não reconhecer o Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, aquele que veio lhe libertar, preferiu diminuir o Cristo, preferiu compará-lo, muitas vezes, a si mesmo, ou se achar bem próximo do Cristo. Mas os irmãos Vozes nos deixam bem claro: do Pai, outrora, foi prometida uma descendência que estaria comprometida com o seu projeto libertador.
onde a fraternidade triunfará contra o mal. Os irmãos Vozes nos esclarece aqui. Quem é o Cristo? O que ele veio realizar na Terra? E por que comemoramos todos os anos o seu nascimento? O homem precisa ascender, meus irmãos. Precisamos fugir das amarras que nos prendem ao mal, à ignorância. E Jesus é aquele que liberta. Assim, os Vozes nos esclarece. Neste momento, em todo o orbe terreno, o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo, está justamente dirigindo estes seus obreiros. O Cristo, Filho do Deus vivo, que não tem princípios de dias, nem fim de existência, está justamente dirigindo estes obreiros. Um só rebanho. Esta é a meta. Sigamos. Sigamos o Cristo. E finalizando, para esclarecer e revelando, os irmãos Vozes nos trouxeram uma pista dos elementos dessa descendência, daqueles comprometidos com o projeto libertador. E assim o texto nos fala. Eles já venceram a si mesmos. Já possuem autodomínio. Já conseguem sintonizar e manter-se na frequência do Cristo. Vejam, que coisa maravilhosa. É extraordinário, não é verdade? Pois bem, a espiritualidade quer para nós, neste tempo, neste Natal, vivamos o Pai de amor na geração eterna do Filho. Meus irmãos, precisamos nos esforçar. O Criador nos aguarda. Jesus está conosco. Ele espera por nossas atitudes, em benefício de nós mesmos. Muita paz a todos e um feliz Natal. Meus amigos, companheiros e todos aqueles que nos assistem, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Curtam nossa palestra, façam comentários. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Divulguem o nosso trabalho, compartilhem. Com certeza estarão contribuindo com a edificação humana no Senhor. Muito obrigada mais uma vez, muita paz, que Jesus esteja com todos neste momento e sempre. Um beijo no coração.